Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Nós vamos dar início já à reunião, a mensagem a partir de agora, porque temos muitas coisas a trazer a vocês hoje, e o sermão de hoje possivelmente seja um dos sermões mais importantes trazidos, um dos sermões mais importantes até então. Eu espero que você esteja muito atento, com muita lucidez, com temor, tremor, porque tudo que nós vamos trazer nessa reunião é tudo com base bíblica, trazendo o que está escrito na Bíblia para o que tem acontecido no mundo real. Muitos, infelizmente, por ignorância ou realmente por ignorar, têm ignorado o mundo espiritual. E o mundo espiritual é muito mais real e verdadeiro do que imaginamos. E eu começo dizendo assim, eu estava falando ainda sexta-feira na igreja. Nós lidamos com o mundo espiritual no dia a dia. Nós trabalhamos isso e vemos coisas assustadoras no dia a dia. Mas a semana passada, uma de nossas equipes, que faz trabalho nos hospitais, foi procurada para dizer uma coisa muito importante que vem acontecendo de tempos em tempos. De tempos em tempos, naquele hospital, e não é só naquele, que inclusive ontem, coincidentemente ontem, eu peguei um testemunho aqui pela manhã, justamente uma pessoa falando que viveu tudo isso e como ele viveu. Inclusive já está postado no Facebook, já está no canal da Bispa lá, e depois nós vamos compartilhar. Mas nós fomos procurados pelo pessoal do hospital, por uma pessoa específica, para dizer o que tem acontecido no hospital. Naquele hospital, de tempos em tempos, é visto por enfermeiros e pacientes uma menina, na verdade é um espírito em figura de uma menina que anda pelos corredores do hospital e entra em alguns quartos. Ele entra em alguns quartos. E todas as vezes que isso acontece, pessoas morrem. A semana passada, ele foi visto. E ele entrou em vários quartos. Sabe quantos morreram da semana passada até agora? Só ali, 19 pessoas. É normal isso? Sim ou não?
É normal. 19 almas. E o que é mais assustador é que até aquelas que estavam de alta, aonde entrou, morreu. Havia pessoas, 3 casos específicos, que haviam recebido alta. 3 casos específicos. Havia recebido alta e morreu. Houve até uma reunião para conversar sobre isso, como pode. A pessoa está tudo bem, reagiu bem, vai receber alta e... Por que isso? Porque a Bíblia é clara. Outro dia nós ouvimos um sermão falando a respeito do anjo da morte que tem passado. Você quer dados? Você quer dados? Vou te dar alguns dados importantes, para que você não trate com bastante seriedade o que nós estamos falando. Por minuto, conte 1 minuto no seu relógio, 1 minuto. Se já passamos aqui do início da reunião aproximadamente 18 minutos, 17 minutos. Por minuto, 102 pessoas morrem. Por minuto. Por hora, 6.000 pessoas morrem. Nessa primeira hora de reunião, 6.000 pessoas estarão morrendo. 6.000. 54 milhões de pessoas morrem a todo ano. Ali, naquele hospital, como os demais hospitais, ali passou o anjo da morte. Mas o anjo da morte está passando no trânsito, o anjo da morte está passando nas casas, nos lares, e só tem uma alternativa para o homem. Como no passado, no templo, lá em Gênesis, o anjo da morte ia passar. Ele só não entraria aonde o sangue do Cordeiro estivesse passado nos umbrais das portas das suas casas. Aquela marca seria o sinal aonde ele não entraria, porque aonde estava sendo ungido com o sangue, ali o espírito destruidor que passou, matou os primogênitos, matou o filho de Faraó e matou tantas pessoas, animais e etc., quando a Bíblia diz que nenhum cão latiu na casa do povo de Deus. Nenhum. Como nós podemos ignorar isso? As pessoas, uns têm medo de tocar no assunto, outros têm medo do que acontece, outros têm a sua visão, a sua crença, a sua visão espírita, que é um espírito que não fez a passagem ainda, mas está prestes a fazer a passagem, na virada da lua vai fazer a passagem, com ele leva um monte. Como nós podemos ignorar isso? Se é a coisa mais importante. Ontem eu estava aqui, e quando fazendo um trabalho aqui com os evangelistas, e quando eu falei, tinha um senhor aqui, que ele disse assim, isso aconteceu comigo, porque ele teve agora, passou por uma cirurgia enorme, ele tem, inclusive, está em tratamento. Ele disse que ele estava no hospital e ele tinha essa visão de crianças brincando no quarto e entrava debaixo da cama dele. E ele virava para o membro da igreja, que é um aspirante da igreja, e ele dizia assim, como é que chama o rapaz? Renato, cuidado com essas crianças, elas vão machucar aqui debaixo da cama. Ele fala, mas que criança? Não tem criança nenhuma. Não tem criança nenhuma. Cuidado, mas as crianças estão entrando aqui debaixo da cama, aqui, se a cama baixar, vai machucá-las. E não tinha criança alguma. E depois ele passou a ter a visão, ele relatando, está lá postado, ele relatando
que às vezes ele visualizava, olhava na parede, ele via os demônios na parede. Ele viu os demônios ali na parede, todos os demônios olhando aquelas figuras demoníacas, ele via e era demônios que vinham. Quando ele falava assim, ali, ó, Renato, olha ali na parede, o Renato não falava nada, repreende, vamos repreender que é o espírito da morte. Vamos repreender que é o espírito da morte. E repreendia. Combatia fortemente, o membro da igreja orava repreendendo o espírito da morte e ele saiu de lá e graças a Deus está vivo, está aí na igreja, mas passou pelo vale da sombra da morte. Como ignorar? E aí muitos falariam assim, não, como falava, os médicos falavam, não, ele está tendo alucinações por causa do medicamento. Será? E essa visão que enfermeiros que não estão doentes veem e pacientes veem? Muitos dos enfermeiros veem, temem, ficam apavorados. E aí foi visto a semana passada, e 19, repita comigo a palavra 19 almas foram tragadas. Do momento que eu comecei o sermão, 62 pessoas morrem por minuto, quantos já morreram? Tem como ignorar isso? E o problema é que as pessoas podem ignorar, mas nós estamos falando de algo chamado eternidade, e nós estamos falando de salvação. Para onde essas pessoas? Se o anjo da morte passou, para onde elas foram? Porque a figura de uma menina é só para enganar. Porque, na verdade, é um demônio. É um demônio. Agora, recente, bem recente, inclusive essa revelação veio agora, uma pessoa da minha família que estava desenganada, essa pessoa da minha família, quando ela começou a adoecer, ela disse que todos os dias via uma menina e deitava com ela na cama. E muitas vezes até ela cobriu essa menina. Só que como é uma pessoa da minha família, e gente da minha família, como a minha mãe, por exemplo, sabia como orar e já vinha naquela batalha repreendendo aquele espírito de morte, orando fortemente, repreendendo o espírito de morte da vida dela, não levou. Só que depois ela revelou isso. Depois que todos os dias vinha um espírito, uma figura de menino e deitava com ela na cama. Quantas pessoas? Você sabia que tudo que nós temos visto hoje, toda essa criação, esse entretenimento todo, que tem sido criado, diariamente uma coisa nova, diariamente distrações, entretenimento, é para tirar as pessoas do foco principal, que é a sua eternidade. As pessoas estão vivendo como se não existisse eternidade. As pessoas estão tocando as suas vidas como se não existisse eternidade. E o diabo tem tragado diariamente, milhares e milhares e milhares de almas, do qual, a partir do momento que são tragadas, não tem mais o que fazer. A alma é eterna. Nós pregamos agora, semana passada, que tudo nessa vida, tudo é temporário. Tudo que existe, inclusive o seu corpo, tem tempo para nascer e morrer. Qualquer outra tem tempo de validade. A única coisa que é eterno é a nossa alma. Por isso nós precisamos tratar isso com muita seriedade. E estar atento, caminhando, nos alimentando, orando, buscando, envolvidos com as coisas de Deus, porque as distrações estão aí. As distrações e as pessoas estão cada dia mais envolvidas, cada dia mais ocupadas, cada dia mais envolvidas, seja com trabalho, com entretenimento, com lazer, com coisa, e estão se esquecendo que, se partirem hoje, como você vive,
como você está, vai definir para onde você... E grave uma coisa, não significa que você estar na igreja é uma garantia de salvação. Não é. Porque muitos estão na igreja, mas não são nascidos de novo. Muitos estão na igreja, mas verdadeiramente. E eu vou colocar hoje uma coisa importante aqui, no final dessa reunião. Eu vou colocar alguns fragmentos de um livro que depois você pode ler, e o fragmento desse livro, a Bíblia ensina a não ignorar as revelações, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas revelações que foi dada a alguém, e esse alguém registrou um livro. Vamos começar a leitura aqui, por favor. Lucas 12, 15. Quando nós falamos do anjo destruidor, como citei agora no início, a mesma coisa tem acontecido hoje. Se por minuto 102 pessoas morrem, por hora 6.000 pessoas morrem diariamente, o anjo destruidor estão entrando e não morre de velhice, não morre simplesmente de doença. Não morre. O anjo destruidor tem passado por lares, famílias, tem passado e devorado abundantemente. A Bíblia deixa muito claro que a falta do conhecimento tem sido a causa da destruição de muitas pessoas. E muitas pessoas têm ignorado o conhecimento. Não se importam com conhecimento. Hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia a qualquer momento e ter o acesso à verdade. Qualquer momento você pode pegar qualquer um desses livros e ler e devorar e Deus te instruir através dele. Mas não há interesse. Porque muitos dizem que a vida é muito corrida, tem muita coisa para fazer, que é muito atarefado. Só que você está se esquecendo que você só tem essa alma. A sua oportunidade é agora, em vida. E 25%, biblicamente, 25% da igreja simplesmente é que dá fruto. Só 25%. 75% da igreja, uns ouvem, como não tem raiz, não cria raiz, porque para criar raiz precisa cavar fundo, precisa investimento, e muitos não estão dispostos a isso. Muitos não querem, não têm interesse por isso. Porque as pessoas, na verdade, querem que a bênção do Senhor ela esteja sobre a vida delas, sem que a palavra esteja em seus corações. Muitos dizem, a palavra está no meu coração. Desculpe que não está, que se eu te fizer algumas perguntas, você não vai saber me responder. Se eu te fizer algumas perguntas bíblicas, você não sabe me responder. Então, isso significa que a palavra não está no seu coração. A palavra, a Bíblia ensina que ela tem que estar no nosso coração e na nossa boca. Não é simplesmente no coração, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Amém? E sem contar que o mundo espiritual, ele é muito real. O mundo espiritual, se você não tiver realmente orando, eu falava nesse domingo, né? Eu dava o meu testemunho como filho, viu? Você, mãe, eu dei o meu testemunho como filho. Como foi bom para a minha fé o alto nível de comprometimento da minha mãe. Como foi bom para a minha fé, muitas vezes, eu ver minha mãe saindo diariamente para ir para a igreja. Como foi bom para a minha fé, eu pedir para minha mãe, não vá na igreja hoje, fique comigo, e minha mãe dizer para mim, não, meu filho, a mamãe tem um compromisso com Jesus agora. E a mamãe vai, daqui 1h30, 2 horas, a mamãe está de volta. Como foi bom para a minha fé. Como foi bom para a minha fé
chegar em casa e pegar a minha mãe de joelhos orando. Como foi bom para a minha fé escutar a minha mãe falar da palavra. Porque quando as coisas apertaram para mim, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu tinha um bom exemplo. Eu tinha um bom exemplo. Essa é a palavra. E hoje eu falo, dou o meu depoimento como filho, porque muitas vezes eu disse para minha mãe, não mãe, não vai na igreja não, para com isso, fica em casa com a gente, vamos ficar juntos. Minha mãe falava, não querido, hoje a mamãe tem um compromisso com Jesus e daqui a pouco a mamãe está de volta. O bom exemplo estava ali. Como nós falamos a semana passada, nós estamos numa corrida de revezamento. E nós estamos passando o nosso bastão. Eu preciso estar atento porque nós estamos numa grande corrida de revezamento. E eu vou passar o bastão para os meus filhos, você vai passar o bastão para os seus filhos. E a coisa mais importante, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta ele ter um belo diploma na parede, currículos extraordinários, um currículo extraordinário, pós e mais pós, especialização e mais especialização. E no final de tudo ele perder a salvação da sua alma. O que vai resolver? Porque ele sabe muitas coisas de um determinado assunto e não sabe nada a respeito da eternidade. Não sabe nada a respeito das coisas de Deus. Não sabem como combater e como repreender um espírito, porque eu acredito seriamente no poder da oração. Eu já disse para vocês, eu dei um testemunho que um dia um senhor estava aqui na igreja e ele estava com uma enfermidade, estava com câncer, seriamente, o problema já estava muito avançado. E no momento da oração, essa pessoa, ele caiu para o chão, esmoreceu e não voltou mais. Os obreiros foram orar, o pastor colocou a mão e ele já não respirava mais. A mulher dele saiu, correu e ligou para o filho e falou assim para o filho, filho, vem para a igreja que o papai veio morrer na igreja. Olha que coisa. Vem para a igreja que o papai veio morrer na igreja. O papai acabou de falecer dentro da igreja. E a oração estava sendo realizada aqui na frente. E eu desci, orei por ele, mas também ele não voltou. E eu pedi, tire ele daqui e leve ele para a porta, por favor. Tire ele daqui e leve para a porta, passei o microfone, e eu fui para a porta, e eu repreendi da vida daquele homem o espírito de morte. E eu ordenei com toda a autoridade, eu disse, espírito de morte, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. O espírito que veio para tragar este homem aqui, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Entre nele o fôlego de vida, entre nele o fôlego de vida, volte o fôlego de vida, volte o fôlego de vida. Eu ordeno que o fôlego de vida, ele vai sair daqui andando, ele não vai sair daqui numa ambulância, ele vai sair daqui andando. Eu disse, Senhor, se o Senhor quer levar ele, o Senhor vai levar em outro dia, em outro lugar, mas hoje eu quero esse homem saindo daqui, andando, volte o fôlego de vida. E ele foi voltando, e voltou, depois de 40 minutos. Porque quando eu comecei a oração aqui, continuei a oração, como é normal as pessoas passarem mal, eu achei que ele estava passando mal de uma forma natural. Os pastores foram, oraram e repreendeu, expulsou, mas ele não voltou. Só esse tempo aqui demorou uns 15 minutos de oração. Depois eu desci, orei por ele novamente. Aí eu pedi para levar ele para a porta, e para a porta eu fui orar e o culto acontecendo. Então, isso tem coisas, como eu disse, né? Assim como tem o espírito, o demônio de morte, como citei aqui, que está lá tragando vidas, que está lá tragando almas, existe o espírito de separação, existe o espírito de contendas, existe o espírito de miséria, que tem tomado conta de lares, que tem tomado conta de famílias, que tem tomado conta da vida de muitos, e muitos estão na inércia, como vítimas achando que isso é a vontade do Senhor. Tem filhos sendo tragados, tem filhos sendo seduzidos pelo espírito de sedução ao mundo.
Nós temos, como nós temos falado, quantas situações, quantas experiências nós temos tido recentemente, das orações que nós temos realizado a cada sexta-feira. Quantas pessoas, quantos lares oprimidos, quantas pessoas que têm tido experiências absurdas, demônios dentro de casa, espíritos agindo dentro de casa, espírito de separação, espírito de perturbação, tem pessoas, tem um caso que nós estamos atendendo, que a pessoa, literalmente, ela vê as coisas acontecendo dentro de casa. Outro dia, o casal sentiu quando o Espírito veio e deitou no meio deles. No meio deles. Qual o propósito? Porque passaram um tempo assim. E voltaram. O Espírito voltou e deitou no meio. Para quê? Novamente. E as pessoas estão vivendo coisas e tratando como natural o que não pode ser tratado como natural. Agindo de forma natural, tratando de maneira natural e se tornando vítimas com coisas que não deveria ser tratado como natural. Porque a fé não traz, a visão espiritual não traz essa revelação. Que eu vou combater, que eu vou lutar, que eu vou orar, que eu vou buscar, eu vou ungir minha casa, eu vou ungir minha família, eu vou ungir os meus filhos, eu vou ungir aquilo que me pertence, a minha empresa, eu vou ungir. E as pessoas estão aí, mesmo se intitulando cristãos, são vítimas. Por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu confesso, eu sei disso, eu lido com isso há muito tempo, mas eu confesso que quando os meninos vieram e falaram isso para mim, agora essa semana, eu falei, Jesus amado, o que é isso? Porque para mim não é normal 19 pessoas em um só lugar ser tragada, em um só lugar, ser tragada em uma semana. Você acha que isso pode ser normal? Sim ou não? E logo após as pessoas verem um espírito entrando naquele lugar, que é um demônio de morte, porque na verdade a Bíblia ensina que o diabo, ele se transfigura até na figura de um anjo de luz. Nada melhor do que uma menina, nada melhor do que o testemunho do Senhor aqui, uma criancinha. As crianças aqui, ó, as criancinhas, anjinhos. Não tem maldade. Não é verdade? Sim ou não? Não tem maldade, porque se ele aparecer chifrudo, dentudo, olho vermelho, o que acontecia? Até os enfermos ficavam curados e saíam correndo, né? Não é verdade? Pode não ter força para correr, mas ia correr. Não, mas tem que ser de forma que as pessoas abram a sua vida para ele entrar. Que se envolvam, que seduza. Então lhes disse, cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, não importa o que você tenha. A sua vida não consiste no quanto você tem de patrimônio, o quanto você tem de bens. Então contou-lhe esta parábola: a terra de um homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se, vá se divertir, vá curtir a vida. Contudo, Deus lhe disse, diga comigo, insensato. Outra tradução diz, louco,
esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, diga comigo, mas não é rico para com Deus. O problema não está na riqueza, o problema é que a única forma de riqueza que as pessoas buscam, a única riqueza que eles querem é materiais. Mas não há riqueza alguma, muitos têm se feito miseráveis diante de Deus. Muitos têm se feito literalmente miseráveis, porque estão vazios, totalmente vazios. Vazios, somente cheios de porcarias, cheio de entretenimento, cheio de desejos da carne, cheios de mágoa, cheios de ódio, cheios de raiz de amargura, cheios de revolta, cheios do pecado, de desejos pecaminosos, cheios, mas muito poucos, louco, insensato, louco, porque a tua alma será exigida, a tua vida será exigida, e o que você tem, para quem será? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, diga comigo, mas não é rico para com Deus. Você se sente uma pessoa rica para com Deus? Você se sente uma pessoa rica para com Deus? Porque, desculpa, gente, eu quero abrir os teus olhos. Fica nessa conversa fiada que você não tem tempo para buscar Deus, não, porque todo mundo tem. Você sabia que o ímpio está levantando 4 horas da manhã? Se você quer informações, eu vou te dar porque me mandaram outro dia. Tem um livro que está bombando, explodindo aí. A grande receita para a vitória. E é uma receita que a igreja ensina há quantos anos, né? Bombando o milagre da manhã. Tem gente que levantava, não tinha hora para levantar, agora levanta 5 horas da manhã, agora levanta 6 horas da manhã para poder meditar, para poder fazer declarações poderosas, para poder meditar, ler instruções importantes, para poder fazer a sua atividade física, e está lá, pode entrar na coisa, está bombando. As pessoas, depois que eu comecei a ler, a minha vida mudou, eu sou outra pessoa, agora eu tenho energia, agora eu tenho disposição, agora eu tenho não sei o quê, tudo para conquistar algo que perece. Algo que perece. Mas nós, os cristãos, estamos sempre muito cansados. Nós, os cristãos, estamos sempre muito atarefados, muitas coisas para fazer. Estou super cansado. Nossa, eu estou... Cuidado, que eu vou dizer uma coisa importante a você. Cuidado, tá? Eu estava dizendo o seguinte, viu, meus obreiros? Quero dizer isso para vocês. Você sabia que quem trabalha em fábrica de chocolate não suporta ver chocolate? Sim ou não? Você sabia que, eu estava dizendo aqui, brincando, o Rodrigo falou assim, isso é verdade, porque eu trabalhei num lanche. E eu trabalhei num lanche, e quando eu trabalhei num lanche, eu não suportava ver lanche. Passei anos sem comer lanche. Mas quando eu saí do lanche, passei a comer lanche. A barriga dele fala. Você viu? Então... Observem, só que no mundo espiritual, a palavra de Deus, não pode existir isso. Não pode existir isso. Porque a tua vida, o teu sucesso em todas as áreas da tua vida e a tua eternidade depende da palavra. Porque se você se enfadar da palavra, você não tiver fome da palavra, você não tiver sede da palavra, numa dessa, ou Jesus te chama, ou o diabo te traga. E aí? Ou Jesus volta, que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E aí? Estava cheio, estava enfadado, estava cansado demais, eu estava... Sendo que a palavra, a minha vida depende da palavra. A minha saúde física, mental, emocional, espiritual depende da palavra. Quanto mais envolvido com Deus, mais cheio da presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais forte eu estarei, mais revelação do mundo espiritual eu terei. O que me levou a orar por essa pessoa, que a mulher disse, o pai veio morrer na igreja. Eu criei que ele poderia sair daqui andando.
Ele poderia ter sido aquele dia o dia dele. E quem sabe aqui, eu não sei se membro da família está aqui até hoje, está aqui quem que eu estou falando ou não? Tem algum membro da família aqui? Porque os membros da família estão na igreja, o filho continuamente está aqui até hoje. Ele pode comprovar isso. A mãe ligou e disse, o pai veio morrer na igreja. Quando nós oramos, não aceitando, peraí, eu vim para que tenham vida e a tenham em... mas não é bem assim, né? Não é bem assim. As coisas estão aí. Realmente, você está certo. Porque nós vivemos de acordo com a fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Porque nós buscamos o que nós acreditamos, nós lutamos por aquilo que nós acreditamos, nós tomamos posse daquilo que nós acreditamos. Se não acreditamos, não é bem assim mesmo. Mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo, qualquer coisa. E por isso que eu tenho que fazer um alto investimento na minha fé, a palavra tem que estar dentro de mim. Primeiramente por causa disto. Primeiramente, não é simplesmente porque eu quero viver uma vida abençoada por causa disso. Porque o anjo destruidor está aí. Quantas pessoas, como eu estou atendendo, está aqui, tem gente aqui que está me ouvindo e está escutando isso. Como nós estamos atendendo pessoas que o demônio estava lá dentro de casa há anos, mas se o cristão, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem um grande discernimento, ele não entende, está lá, está roubando, está destruindo, e está arrebentando com tudo, e ele está achando que tudo aquilo é normal. Porque não tem discernimento espiritual, não tem sensibilidade espiritual. Quantas vezes eu terminei um trabalho na igreja, entrei para dentro da minha casa e senti uma presença maligna na minha casa. Não que eu estivesse pensando naquilo, não que eu estivesse procurando alguma coisa, estou distraído, estou indo para a minha casa descansar. Eu entro para dentro da minha casa, eu sinto aquela presença. E no momento você já tem o discernimento e diz, aqui não. Aqui não, se está querendo retalhar na minha casa, se está querendo entrar na minha casa, eu te ordeno agora, vai passando o teu sangue aqui, Senhor, vai passando do teu sangue, vai passando do teu sangue sobre a minha casa, vai passando do teu sangue sobre quarto por quarto, passando do teu sangue, eu quero uma faxina aqui, Senhor, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, e você faz aquela faxina como nós temos ensinado, a cada sexta-feira. Porque o que acontece? Assim como você tem que fazer faxina na tua casa, assim como você tem que fazer faxina, uma mulher se não fizer faxina na casa, o que acontece? Vai passando, vai juntando aquele pó daquela grossura, né? Vai encrostando, vai impregnando, depois uma só faxina não limpa não, vai ter que fazer várias para limpar, porque está lá, está impregnado, a gordura, o óleo, o pó está alto lá dentro e não sai, dá trabalho para sair, porque está impregnado. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não tem discernimento, você não ora, você não repreende, você não combate, você não põe a sujeira para fora e está cheio de sujeira lá dentro. Você não tem essa visão e a sujeira está acumulando, o diabo está encardindo tudo, está dominando a situação, e você não tem discernimento. Eu tenho hoje dentro da igreja pessoas que estão passando por um alto nível de opressão, mas até então não teve esse discernimento. Mas o mal estava lá. E se a gente não tem, como é que eu vou ter discernimento se eu não me envolvo com o Espírito Santo? Se eu não busco o Espírito Santo, se eu não estou em íntima comunhão com Ele, as coisas vão passando, a gente tratando como natural. E aí, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a vida abundância está muito distante eu estou muito distante dessa vida abundante, e acho que é normal, porque está assim, né? O mundo está assim, hoje é normal. É o que eu disse, né? Não é normal não. Não é normal, porque, como eu disse, como muita gente, hoje é normal, todo mundo está endividado, hoje é normal, toda casa tem briga, não, hoje é normal a juventude agir assim, é normal. Isso, em casa não é normal, na casa de muitos não é normal. Como é que é? É o que a gente trata como normal que se torna normal. Porque se eu disser, não, isso não vai ser normal na minha casa,
E começar pelo espiritual. Começar pelo espiritual, tratar de maneira espiritual. Orar, fazer a limpeza, a faxina, de tempos em tempos. Porque a grande maioria acha que não precisa disso. Diga comigo mais uma vez essa palavra. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para as pessoas hoje o que importa é ter dinheiro. Esse é o grande termômetro. E a Bíblia está dizendo que você é um insensato. Porque você não importa quanto dinheiro você tenha. Se você não é rico para com Deus, você é um insensato. Você é um louco. Um louco. Por quê? Porque você vai partir, a tua riqueza vai ficar aí, não sei para quem, e no final você vai perder a sua alma, a sua eternidade. Você não se preocupou com a coisa mais importante da sua vida, que é a sua eternidade. Porque tudo passa. A sua alma é eterna. Passa, por favor. Aprenda uma lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que, Mateus 24, 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, diga comigo, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, quando Deus orientou Noé, disse a Noé para construir a arca, que o dilúvio ia acontecer, e ele começou a construção daquela arca, parecia uma grande loucura. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Ninguém. Noé foi visto como um louco. Um louco. Foi criticado, foi zombado. As pessoas ignoraram, continuaram vivendo as suas vidas. Mas ele construiu a arca e passou, eles tiveram 100 anos. Diga comigo, 100 anos. Eles tiveram 100 anos para acreditar. Mas não acreditaram. Só acreditaram e pediram, foram bater na porta da arca, pedindo misericórdia quando o dilúvio aconteceu. Mas o Senhor, sabendo que ele poderia abrir a porta, ou tentar, o anjo trancou por fora. Porque não, o que foi já foi, o tempo passou. Aí, pois, nos dias anteriores ao dilúvio, diga comigo, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, era só diversão, comendo, bebendo, festa, né, lazer e tal, casando, dando-se em casamento e aquela coisa toda, simplesmente envolvidos e preocupados com as coisas que estavam fazendo. E você sabe que isso só aconteceu porque essa geração foi uma geração altamente pecaminosa. Altamente. E chegou o momento que o Senhor, o cheiro, né, do pecado, o Senhor já não suportava mais. Não suportava, e se você analisar hoje, meu Jesus, está uma coisa absurda. Se a pessoa não for inteligente, se a pessoa não for altamente inteligente e seletiva, ela não consegue. Não consegue. Porque hoje está aí
como disse, todos os dias um novo entretenimento, só diversão, lazer, tudo tem evoluído e a única coisa que não evolui é o ser humano. Tudo tem evoluído. O homem, infelizmente, está num processo de degradação, moral principalmente. Você acha que moralmente o ser humano tem melhorado ou piorado? Dá uma olhada. Moralmente, o ser humano está num processo de degradação e degradando-se a si mesmo, degradando o seu corpo, degradando a sua... de um modo geral, o ser humano ele está num processo de degradação. E nós só temos uma alternativa. Se nós não nos envolvermos com as coisas de Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com aquilo que alimenta, lembre-se, aqui é porta de entrada, aqui é porta de entrada, o que você coloca por aqui, o que você coloca por aqui. Aqui é um solo fértil, aqui é um solo fértil, o que você plantar aqui vai dar em abundância. A tua mente, o teu coração é um solo fértil. Tudo que você plantar vai dar em abundância. E é o que você coloca por aqui, é o que você coloca por aqui. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, eu não dou conta de fazer isso. Mas não dá, se você não sair de onde você está, do meio que você está, da convivência, do ciclo de amizade, se você não sair de onde você está acostumado, se você não começar a colocar os seus olhos em coisas novas, se você não começar um novo hábito, uma nova maneira de viver, mudando o seu estilo de vida, não consegue mesmo. Claro que não consegue. Está aí, dominou. Só tem uma maneira da pessoa conseguir viver realmente, é a pessoa, ela mudar radicalmente. Por que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei? Por quê? Porque lá no meio daquela parentela, no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas, ele não mudaria o seu espírito, não mudaria a sua visão, não mudaria a sua fé, não mudaria as suas atitudes, não haveria como Deus realizar todo aquele grande propósito na vida dele. Então, a mesma coisa é conosco hoje, nós somos herdeiros da mesma promessa. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo parar com isso, mas não consegue. Se você não quiser, você não consegue. Porque se eu não sair do ciclo de amizade, que infelizmente é o ciclo de amizade que me faz continuar naquela prática, é o tipo de conversa, é o tipo de assunto, é o tipo de prática, são coisas que não edifica, que não traz crescimento algum à minha alma, o meu espírito, que não alimenta o meu espiritual, que não me aproxima ainda mais de Deus, que não me aproxima do Espírito Santo. Como eu vou conseguir? Não tem como conseguir. Começa pela decisão. Eu não vou estar mais ali, eu não vou praticar, não vou mais compactuar com isso. A partir de agora eu vou ser seletivo, eu vou escolher aonde eu coloco os meus olhos, aonde eu coloco os meus olhos, o que eu ouço, eu vou ser seletivo. Por quê? Porque você está num tratamento, você está num processo de limpeza, um processo de purificação. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Diga comigo, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus já está às portas. Muitos não têm percebido. Porque só estão envolvidos com as coisas. Está a mesma coisa hoje, o sinais está aí. Quando perguntaram para Jesus, os discípulos mesmo perguntando em Mateus 24, quais eram os sinais? Leia Mateus 24 inteiro e você vai ver. Se isso não está muito claro hoje aí. É só você analisar detalhadamente como as coisas estão num processo de degradação. São sinais, não simplesmente do ser humano, mas sinais, terremotos, maremotos, pestes, pragas, fome. Nunca teve tanta prosperidade, nunca teve tanta fome. Ciência nunca teve tão avançada e tão impotente. A medicina, a ciência nunca foi tão longe quanto foi, e continua impotente. São pragas novas, pestes novas, que não tem o controle, não tem o domínio. Nunca se produziu tanto alimento, nunca teve tanta gente passando fome. Nunca teve tanto entretenimento quanto tem para satisfazer o homem. E o homem nunca esteve tão vazio, tão doente quanto está. Como eu disse ainda sexta-feira, você já fez uma pesquisa?
Eu estava conversando com o meu filho, conversando com os meninos da faculdade dele, a classe dele é quase todas as meninas toma antidepressivo e anti-ansiolítico. Ao começar aos 15, aí é normal, todo mundo toma, quem não toma hoje? Você vê? Já começa muito cedo. De vez em quando alguns somem da sala porque está numa grande crise depressiva. Isso é falta de Deus, falta do Espírito Santo. Falta da palavra lá dentro, limpando, arrancando todo esse encardido, toda essa sujeira. As pessoas vão tratando como normal. E ainda diz assim, mas quem nunca tomou? Ele disse, eu não, nem sabia que tomava isso. Como muitas pessoas. Mas outros já se trataram como normal. É igual está acontecendo aí, vira um modismo, né? Vou dar um alerta para vocês, tá? Direto tem um modismo, direto. Sempre sai alguma coisa nova. Alguma coisa que vai trazer um bem-estar para o homem, que vai trazer saúde, que vai trazer aquilo que ele não tem. Primeira coisa que vai trazer aquilo que o homem não tem, é Deus na vida dele, o Espírito Santo, a palavra viva. A palavra é viva, diga comigo, a palavra é viva. A palavra é um organismo vivo que você coloca para dentro de você. É algo vivo que você coloca dentro de você. E quanto mais você coloca, mais vida ela tem e mais vida ela traz a você. Se você estiver vazio da palavra, você vai estar cheio de alguma coisa. Então, aí as pessoas, elas sempre têm a necessidade, porque a grande maioria, porque o nosso país era idólatra. Porque o ser humano ele tem a necessidade de se agarrar a alguma coisa. O ser humano tem a necessidade de pegar, se agarrar. E geralmente começa pela fé. A proteção vem através de uma imagem, a proteção vem através de um objeto, a bênção vai vir através de um objeto, que é uma fé idólatra, é uma fé mística, como nós pregamos na quarta-feira, ouça o sermão da quarta-feira. Tudo em paz? Como é possível haver paz com tanta idolatria? Jeú dizendo, como é possível ter paz com tanta idolatria, com tanta rebelião, com tanto orgulho? Como é possível ter paz? Vai ter paz praticando isso? Não. E, infelizmente, muitos não se dão conta que, às vezes, continua praticando uma fé idólatra. E aí, por que eu toquei nesse sentido? Porque, direto, alguns caem em algumas armadilhas. Porque é sempre mais fácil a gente acreditar que alguma coisa que a gente carrega com a gente, como muitas pessoas andaram colocando aí pulseirinha, que diz que trazia força, equilíbrio e etc., e nunca foi comprovado, inclusive os próprios criadores falaram que não era real e verdadeiro, mas virou uma febre, e às vezes as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, nossa, eu mudei depois dessa pulseirinha. Mudou nada, mudou aqui. Passou a acreditar, porque disseram que a pulseira fazia aquilo, acreditaram que a pulseira fazia aquilo, e nunca teve constatação e nem comprovação. Como teve a febre, me perdoe se alguém trabalha com isso, pode trazer seus resultados, mas não é isso que muda a vida da pessoa. Como está até uma denúncia no PROCON, como a febre do colchão magnético. Foi feita até uma denúncia falando sobre isso, que isso é uma fraude, não tem comprovação. O que traz saúde ao ser humano? Uma boa alimentação. Você quer alguma coisa que te traga equilíbrio, que te traga saúde, que te traga equilíbrio? Vai na alimentação, procura nela, porque tudo isso tem a resposta e a solução para isso na alimentação. Vai para a atividade física. Vai para a atividade física. Faça uma atividade física que vai regular, vai organizar, vai te ajudar muito na questão da saúde. Então, tem tantas coisas, como agora estão colocando também, tem nas crianças, tem nas mães que estão colocando uma suposta pedra que traz, enfim, a questão da saúde, que traz aí uma certa proteção, imuniza e etc. Também não tem comprovação, não é comprovado pela medicina ou pela ciência, não é comprovado também.
E eu acredito, sabe no quê? Eu acredito naquilo que a gente faz no dia a dia, nos bons hábitos, nas boas atitudes, nas boas práticas, práticas saudáveis. Eu acredito naquilo que a Bíblia nos ensina. Primeiro, proteção quem pode dar é só Deus. É verdade ou não é? Só Deus e a palavra impregnada dentro de você. É a única coisa. Nós precisamos ter cuidado para não colocar a fé em coisas que nós não devemos colocar, e colocar em Deus. Então eu deveria, o que eu quero? Eu quero saúde, então eu vou me ungir todo dia. Eu vou me ungir, passa do teu sangue sobre o meu corpo, Senhor, passa do teu sangue cada célula do meu corpo, ó meu Deus, fortalece o meu organismo, fortalece o meu corpo, fortalece a minha fé, fortalece, me cobre com teu sangue, me guarda, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele me confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste nenhuma tem poder na minha vida, peste nenhuma, nem praga alguma tem poder na minha vida, porque ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade, Senhor, a sua verdade é escudo para a minha vida. Nenhum mal me acontecerá, nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa, à minha vida, à minha família, aos meus filhos, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a meu respeito para me guardar e guardar toda a minha família em todos os meus caminhos. E eles me sustentarão com as suas... Enfim. E se você quer realmente uma proteção, adquira o hábito de se ungir. Adquira o hábito. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os pastores, unja com óleo, e a oração da fé salvará. Nós precisamos ter cuidado, porque as coisas hoje são criadas para desviar o foco da fé e colocar o foco em algo que não traz proteção, não traz segurança. Porque aí eu deixo de confiar em Deus. Tem um texto bíblico que diz o seguinte, não é nem por isso, né? Não é nem pela questão, mas tem um texto bíblico de um homem chamado Asa, que ele adoeceu do pé. Aí, ao invés de ele colocar a fé em Deus, ele foi colocar simplesmente no homem. Morreu do pé. Tenho certeza que a doença do pé não era para a morte. Aí as coisas vão tomando uma outra proporção. E é como eu disse, né? Hoje a gente tem que lutar, porque é como o rapaz testemunhou aqui. Você hoje entra num hospital, você pode ter uma coisa muito simples, mas você pode sair de lá com algo muito grave. É assim ou não é? Você tem uma coisa muito simples, muito fácil de trabalhar, mas você entra lá, você pode sair de lá com algo muito grave. Não só por bactérias, não só por vírus, não só com erros médicos, que acontece demais, né? Então, no testemunho que está lá, ele dizia assim, que ele escutava aquela voz, hoje eu vou te matar, hoje eu vou te matar, hoje eu vou te tragar. E depois ele começou a ter visões dos próprios médicos, enfim, supostos erros e etc., do qual poderia causar a morte dele, como a gente vê por aí, continuamente. Então, nós só estamos numa posição de segurança em Deus, na fé. Nós só estamos numa posição de segurança em Deus, em oração, em vigilância, alimentando a palavra. Como eu disse aqui, né? Às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Está lá, o ímpio. Depois a gente fala assim, ai, mas o ímpio tem tido, só que o ímpio não tem tido preguiça de levantar cedo para fazer aquilo que ele acredita. O ímpio está levantando agora, tem ímpio que está levantando, e eles disseram o seguinte, que eram pessoas que não conseguiam levantar pela manhã. Eram pessoas que eram pessoas matinais, pessoas que dormiam, pessoas que queriam dormir até 8, 9, 10, 11 horas da manhã. Agora, pessoas que estão levantando 5 da manhã para poder meditar, 5 da manhã para poder orar, fazer declarações, escrever os seus projetos, 5 da manhã para fazer atividade física, e diz que tem mudado, o dia está sobrando, está fazendo os seus afazeres muito mais rápido e sobrando tempo ainda para fazer outras coisas. Mas às vezes o justo está sempre muito cansado, sempre muito desanimado. É muita coisa. Será que não é reflexo já do espiritual? É o que nós precisamos refletir.
Porque se nós estivéssemos fazendo isso e a palavra entrando de verdade, talvez o espírito era outro. E não podemos perder o foco do mais importante, porque todos os dias eu tenho que levantar e dizer, pode ser hoje. O Senhor pode voltar hoje. Pode ser hoje a volta. Pode ser hoje. E aí? Como será? O que será? O que eu vou fazer? Tudo que tem importância para você não terá. Passa, por favor. Quanto menos o homem que é impuro, Jó 15:16. Quanto menos o homem que é impuro e corrupto, diga comigo, e que bebe iniquidade como água. Hoje o homem está bebendo iniquidade como água. O homem está bebendo iniquidade como água. É o que tem acontecido. Como água, você vê que as pessoas estão somente, como disse no início, somente envolvido com práticas pecaminosas, que trazem destruições aos seus lares. Só na cidade de São Paulo foram registrados 413 mil divórcios só em 2013. 413 mil divórcios. Lares desfeitos. Famílias destruídas. Filhos perdendo a sua estrutura. Porque a casa é uma grande estrutura. A família é o alicerce, é a base da sociedade. A família é a base. E filhos, a partir de então, no divórcio, você sabe que sempre, nunca isso é de forma amigável. Depois nem o pai nem a mãe têm controle sobre eles. É onde muitos se perdem. Porque ninguém tem controle mais. Agora ele também se aproveita daquilo, porque ele está revoltado com a separação do pai e da mãe, e eu também vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O Senhor Jesus. Isaías 45:22. Olhai para mim. Diga comigo, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pode passar. Diga comigo, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Sabe o que acontece? É muito difícil. Não, isso não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. É muito difícil. Será? Você já leu aquele livro Divina Revelação do Inferno? Quem já leu? Volte a ler. E quem não leu, leia. Quem não leu, leia. E, bispo, qual é a visão a respeito daquilo? A gente não pode desprezar as revelações, e seja lá o que for, é muito profundo e real à luz da palavra. Muito real. Um ser humano, simplesmente sem alguma inspiração, não faria aquele livro com a profundidade, assim como a Divina Revelação do Céu. Se você não leu nem a Divina Revelação do Inferno, como a Divina Revelação do Céu, leia, vale a pena. Vale a pena. É o relato de uma mulher que o Senhor levou tanto ao céu quanto ao inferno. Depois de mostrar o céu para ela,
revelou a ela o inferno. E ali no inferno ela teve várias visões importantes das pessoas que estavam ali. Daqui a pouco eu projeto alguma coisa aqui. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva, diga comigo, a vida. São poucos, lê ali, são poucos os que a encontram. Você tem que querer. Você tem que querer. E engraçado que é o seguinte, né? Eu não sei, às vezes as pessoas, eu sou a favor, acho que as pessoas precisam passar uma só vez pela dor, não precisa mais. Quem é inteligente passa uma só vez, não precisa viver uma vida de dor. E eu conheço os dois lados, né? O lado da total liberdade, o lado de você satisfazer a sua carne, de você querer viver pela carne, só lazer, 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 a grande ilusão, que é onde muitos têm vivido iludidos e se autodestruídos, destruído suas vidas, destruído sua comunhão com Deus, a sua fé, sua salvação, sua família, né? Seus casamentos, e o financeiro, e assim por diante. É uma vida de destruição, porque a pessoa ela se coloca num lugar que a Bíblia chama um lugar escorregadio. Então, é tão gostoso você viver uma vida com Deus, uma vida de profunda comunhão com Deus, e você ser praticante de práticas saudáveis. Quando eu digo práticas saudáveis, tem gente que diz assim, mas aí não pode fazer nada. Por que para ter prazer você precisa associar o prazer ao pecado? Por quê? A única coisa que traz satisfação é associando o prazer ao pecado. A pessoa tem que estar envolvida com alguma prática pecaminosa, que vai te trazer a destruição, que vai trazer a destruição à sua vida, ao seu corpo, à sua família, ao seu casamento. Por quê? A sua alma. Porque quando nós falamos de ser praticantes de coisas saudáveis, cada um desenvolve prazer, até o pecado a princípio, ele não é prazeroso assim. Né? Como sempre falamos a respeito de quando a pessoa começa no mundo dos vícios. Falar que ele começou apaixonado em alguma coisa que ele consumiu, não, mentira. Não é verdade, não teve prazer algum, mas fez e perseverou. Primeira vez que alguém experimentou droga, dizer que gostou, não gostou. Dizer que fumar, o primeiro cigarro foi prazeroso, não foi prazeroso. O primeiro gole de cerveja, de cachaça, foi prazerosa? Não foi prazerosa. Não foi prazerosa. Não é verdade, porque o teu paladar não está acostumado àquilo e é ruim demais. Depois você persevera e você adquire o hábito. Né? E outras práticas mais, como o pecado, quando a pessoa está puro, né? Como o pecado, a pessoa está na pureza, está na santidade, primeira vez que ele peca, a tristeza, a angústia é de morte. Parece que a vida acabou, o mundo acabou, porque ele sabe que se contaminou. Mas se ele volta a fazer, ele já não tem a mesma dor. Se ele volta a fazer, ele já não tem dor nenhuma. Se ele volta a fazer, pode se tornar normal na vida dele. A prática de purificação é a prática inversa, porque tem coisa que a gente adquire esse hábito praticando. A prática da santidade também, a gente adquire o hábito praticando. Assim como aquilo que eu adquiri como hábito nocivo, eu precisei perseverar, o hábito que não é nocivo, o hábito que me traz bênçãos, né, que é saudável, eu tenho também que perseverar em praticar. Amém? Como a leitura, a oração, a meditação, também eu persevero. Como você tem vontade, tua carne está te pedindo algo, você diz, não, não vou. A tua carne te pede, mas você diz, não, não vou. É como um alimento nocivo, né? Pessoa que é viciada em doce, por exemplo, que é um vício também, né? Comida é um vício também. Cada vez que a carne pede, você diz, não, vai como? Você trava aquela guerra e diz, não vou, não vou. Não vou ceder. Daqui a pouco, você está vencendo aquilo. Daqui a pouco, aquilo já não te domina mais. O pecado é assim. Daqui a pouco não te domina mais. E você se torna um praticante de hábitos saudáveis.
você assiste o que é saudável, você está no meio de rodas que é saudável. Porque se você não proteger a sua fé sempre vai ser uma fé impura. Se você não investir na pureza da sua fé, ela sempre será uma fé impura, uma fé contaminada. Se você não souber aonde você deve estar, com quem você deve estar, aonde você deve colocar os seus olhos, o tipo de palavra que sai da sua boca, o tipo de leitura que você faz, a sua fé nunca será uma fé pura. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Agora é você. Né? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo, diga comigo, nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. No Divina Revelação do Inferno, ela tem essa visão, né? Os vermes não são consumidos pelo fogo. Os vermes que estão nos ossos das pessoas que estão ali sendo queimadas, a carne da pessoa está sendo queimada, mas os vermes não. Vermes enormes comendo, corroendo a carne, os ossos do ser humano. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno. E aí isso aqui a gente pode levar para tudo quanto é área da vida, né? Sim ou não? Para tudo quanto é área da vida. Eu vou dizer o seguinte, eu preciso cortar a minha mão? Sim ou não? Eu não preciso. Para isso, existe o fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio. Eu tenho autocontrole, domínio próprio, a minha mão não vai tocar aonde não deve tocar. Os meus pés não vão pisar aonde não deve pisar. Os meus olhos não estarão aonde não deve estar. Por quê? O que a Bíblia diz, é muito melhor você entrar sem um membro do que inteiro no inferno. Inteiro, perfeito no inferno. E assim serve para todas as áreas da vida. É melhor entrar pobre e miserável do que rico no inferno. Porque tem gente que já tem mostrado a Deus que não pode ter prosperidade. Porque se tiver prosperidade, vai literalmente para o inferno. É o que muitas pessoas têm mostrado. Porque a prosperidade o afasta de Deus. A prosperidade o distancia de Deus. E se ele tiver muita prosperidade, ele perde a sua salvação. Então, isso é para todas as áreas da sua vida. Tudo que tomar o lugar de Deus na sua vida, deixou de ser bênção na sua vida. Tudo que ocupar o lugar de Deus na tua vida, que se tornar prioridade na sua vida, grave a palavra que eu vou dizer e não entenda ela como uma boa orientação dentro dos meus 20 anos de fé. 20 anos de ministério, pregando a palavra. Tudo que tomar o lugar de Deus deixou de ser bênção, mais dia menos dia você perde. Por isso que quem administra é você. Tudo. Na minha caminhada, eu tenho visto as pessoas, quando elas priorizam algo, quando elas priorizam alguém, quando elas colocam algo em primeiro lugar na vida delas, e aquela pessoa, aquele negócio, aquela coisa, toma o lugar de Deus, mais dia menos dia, aquilo ela está perdendo. Porque deixou de ser bênção na vida dela. Passa. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um, Marcos 9:49. Diga comigo, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar
de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal com vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Você vê, o sal, ele não só tem o poder, o poder de tempero, sabor, mas de preservação. Picanha é maravilhosa, come ela sem sal. Carne, comida, alimento é maravilhoso, mas come sem sal. Vê se tem o mesmo sabor. Tem o mesmo sabor? Não. E sem contar o poder da preservação, né? Tanto tempera como preserva. E o que traz sabor à nossa vida é a fé. Nós somos como sal. E se o sal não salgar, se o sal for insípido, como a Bíblia diz, para nada mais presta, senão para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Quanta gente está sendo pisada? Mas também, se analisar friamente, a fé tem salgado. A fé tem dado sabor. A fé tem preservado. Porque a fé faz isso. Passa, por favor. Estou terminando, gente. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram à porta para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Falamos a semana retrasada. No Hades, onde estava sentado atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: diga comigo, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, diga comigo, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Viu? Não é reencarne, não, é ressuscite. Alguém dentre os mortos. Ainda que alguém ressuscite. A mesma coisa hoje. Hoje vocês têm a oportunidade, está aí, os profetas pregando. Deus usando homens como nós para poder ensinar e falar. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque o inferno é um lugar real. Quantas pessoas olham isso aqui e dizem: eu não acredito nisso. Tá. E essas experiências? E essas experiências que alguns têm tido? E você acha normal um espírito entrar dentro de alguns quartos e todos os quartos que ele entrou, aquelas pessoas, e ao todo, da semana passada para cá, 19 pessoas morrerem? Você acha normal algumas pessoas, como eu tenho aqui nessa reunião, pessoas que nós estamos ajudando num processo de libertação, porque alguém virou e disse assim: tem um espírito atrás de você, está te acompanhando. E lá na sua empresa, eu vejo várias pessoas mortas na frente da sua empresa. Na verdade, demônios, está vendo lá? E aí fala mais uma série de coisas, e a partir daquele momento, uma opressão violenta, a partir daquele momento,
coisas sobrenaturais acontecendo dentro de casa, e as pessoas dizem assim, não, mas tem cada um dentro da sua fé, né? O que nós aprendemos com a Bíblia, é o seguinte, demônios atuando. O pastor Rodrigo, eu mandei o pastor Rodrigo na casa de uma pessoa agora essa semana, o pastor Rodrigo foi fazer o trabalho lá, e aí fez aquela limpeza, aquela faxina espiritual, e aí o pastor sentou para conversar com as pessoas, sentou para conversar, aí começou assim, o pastor sentado começou assim, ó. O pastor parou, levantou, foi na direção de onde estava sendo batido, que era na direção da geladeira, aí tinha um anjinho lá na porta da geladeira. E ele e a família está aí, está ouvindo. Só que quando o pastor não está lá, é a presença, coisas se movimentando. Outro dia até o coisa do papel higiênico passando. Cada um dentro da sua. Será que isso tudo é normal? Será que é normal 102 pessoas morrer por minuto? 6.000 pessoas morrerem por hora? Meu Deus, então, da hora que nós estamos aqui, já umas 10.000 pessoas morreram. Agora, nessa reunião, umas 10.000 pessoas morreram. Outras desgraças acontecendo. Você sabia que aproximadamente, eu tenho um dado aqui, que eu não sei aonde ele está nesse momento, a quantidade de crianças que é abusada a cada hora. 40 crianças são abusadas sexualmente. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Eu pergunto para vocês, isso é demoníaco ou não? Sabe por quê? Porque a partir do momento que essas crianças são abusadas, muitas nunca mais se recuperam. Essa semana eu atendi um caso que só teve, a família não sabe, ninguém sabe, a única pessoa que teve coragem de conversar foi comigo. Hoje já tem uma idade, aí você vai a fundo, onde isso começou? Começou na infância, quando foi abusado por alguém, e carregou isso uma vida toda, nunca se libertou disso. Só que isso vem torturando, vem destruindo. A pessoa diz, às vezes eu tenho vontade, eu já orei para que Deus permitisse que eu sofresse um acidente e me levantasse de lá sem memória, porque eu não suporto lembrar. Por trás desses abusos não tem um demônio incorporado, destruindo a infância e o futuro de uma criança, destruindo a infância e o futuro. E aí eu poderia ir longe aqui com as atuações, com as destruições, mas enfim, as pessoas não estão de olho no mundo espiritual, ignorando o que existe por trás, ignorando o que existe por trás de tanta revolta, de tanta mágoa, de tanta destruição, de tanta... E assim por diante. Abraão, terminou ali? Eu terminei? Mas, diga comigo, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria ou idólatras. Lembre-se que todos aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, todos aqueles que não obedecem à palavra são feiticeiros e idólatras. Pecado é a rebeldia e a arrogância é como pecado de feitiçaria e de idolatria. A rebeldia e a arrogância é como pecado de idolatria e de feitiçaria. Diga comigo, e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Quem são os covardes? Aqueles que até hoje não assumiram a sua fé.
Até hoje, aqueles que são covardes e não assumem literalmente que são de Cristo, está em cima do muro, ninguém sabe que ele é cristão. Lembrando que cristão só é conhecido como cristão pelas suas atitudes, são imitadores de Cristo. É sua conduta, seu caráter, sua forma de viver, conduzir a sua vida. Cristão só é chamado de cristão por isso. Não é porque simplesmente frequentam a igreja, a sua vida, a sua conduta, seu caráter, sua personalidade, suas atitudes imitam a Cristo. Os incrédulos, aqueles que não creem na palavra, aqueles que dizem não é bem assim, não concordo com isso, não acho, não está em votação. O Senhor não pediu opinião para ninguém. Cada um vai crer ou não crer por fé. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Os depravados, né? Quantas depravação moral, depravação sexual, os assassinos, lembrando que não é só assassino quem tira a vida do outro, o irmão que está matando o outro espiritualmente é assassino. Viu? Por que não há paz entre as pessoas? Só guerra, só guerra, só guerra. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é só assassino quem tira a vida do outro, quem ofende, quem magoa, quem machuca o seu irmão, quem mata espiritualmente o seu irmão, é um assassino. A imoralidade sexual que hoje tomou conta do ser humano, as pessoas é só sexo, 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 sexo. Se tornaram já escravo disso. A carne domina, a carne destrói. E não tem limites, hein? E não tem limites. São coisas absurdas, chocantes. Os que praticam feitiçarias, idolatrias e todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Nem mentirinha, nem mentirão, mentirosos. Viu? Eu só falo mentirinha, coisa. Não, todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Por isso que você tem que ser do sim, sim, não, não. Sofro dano, mas fala a verdade. Sofro dano, mas fala a verdade. Seja da verdade. Passa, por favor. Acabou? Então, rapidamente eu vou projetar aqui, depois você olha melhor. Fragmento do livro, capítulo 2, a perna esquerda do inferno. Que, na verdade, a visão que ele teve é como se ela fosse um corpo. Uma forma de esqueleto de mulher com uma névoa cinzenta e suja estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Havia pedaços de sua carne em decomposição pendurados em seus ossos, enquanto queimava, caíam no fundo do buraco. No lugar dos olhos, havia somente buracos vazios. Ela não tinha cabelos. Olhei de novo para a mulher e os vermes rastejavam para fora dos ossos de seu esqueleto. Eles não estavam atingidos pelo fogo. Jesus disse, ela tem consciência deles e sente todos esses vermes por dentro dela. Porque lembrando que, biblicamente, uma pessoa, quando morre, a pessoa, todos os sentidos, todos ela tem, todos os sentidos. Senhor Jesus, gritava o homem do buraco em chamas, será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse, está escrito, o justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores, os incrédulos, terão o seu lugar no lago de fogo. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. É o que nós temos feito, pregado. Somos chamados de loucos, como nessa reunião aqui, tem gente que ignora o que está sendo falado, ensinado, mas esse é o nosso papel. Mas essa mulher conhecia a minha palavra, ela sabia que tinha que perdoar. E que há sempre uma saída, diga comigo, há sempre uma saída, em todas as tentações. Não tem aquela que você diz assim, essa não tinha jeito de cair. Há sempre uma saída para elas, sempre, sempre.
E o seu marido pediu que ela o perdoasse, mas ela recusou-se. Ao contrário, a raiva fincou raiz, a raiva cresceu por dentro dela. Ela não se voltava para mim. O marido a traiu e, na verdade, ela não perdoava o marido. Não conseguia. Você vê que, às vezes, quantas pessoas carregam aí mágoa, ódio, rancor, sentimentos que não deve carregar, e, às vezes, o outro se converte e acaba sendo salvo. E aquele que não conseguiu perdoar, alimentou sentimentos que foi afastando da presença de Deus, do Espírito Santo, acabou perdendo a salvação. A cada dia ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: aqui eu estou servindo a Deus em tudo, o meu marido está por aí com outra mulher. Você acha que isso está certo? Ela disse isso para mim. Ela não me escutou, e em seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados. A ideia de assassinar seu marido crescia em seu coração no lugar do amor. Um dia, na sua raiva, ela matou o seu esposo e a outra mulher. Satanás, então, tomou total controle dela e ela se suicidou. Jesus virou-se para mim e disse: este homem veio para cá, cada situação é uma, tá? Esse homem veio para cá com 23 anos de idade. Ele não ouvia o meu evangelho. Ele ouvia a minha palavra muitas vezes e foi frequentemente na minha casa. Eu o chamei pelo meu espírito para a salvação, mas ele quis o mundo e os prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na igreja, mas não se comprometia comigo. Um dia ele me disse: um dia eu darei a ti a minha vida, Jesus. Mas esse dia nunca chegou. Uma noite depois de uma festa, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até o fim. Ele morreu instantaneamente. Ele não ouviu o meu chamado. Satanás vem como se fosse um anjo de luz para enganar o mundo. Não é nenhuma surpresa que os pecados do mundo foram atraentes para este jovem. Mesmo conhecendo a santa palavra de Deus, é só mais uma festa, ele pensava. Jesus vai entender, mas a morte não tem misericórdia. Ele esperou demais. Os gritos daquele homem repercutiam dentro de mim por dias. Jamais esquecerei os seus gritos de arrependimento. Eu me lembro da carne pendurada e sendo queimada pelas chamas. Não posso me esquecer do cheiro da morte, do apodrecimento, dos buracos onde havia os olhos, das almas sujas e cinzentas e dos vermes que rastejavam através dos ossos. A forma do jovem homem levantou os seus braços em súplicas em direção a Jesus, enquanto nós afastávamos em direção ao próximo buraco. O homem gritava: Senhor, agora eu pregarei o evangelho verdadeiro, eu falarei sobre o pecado e sobre o inferno, mas por favor, me ajude a sair daqui. Eu parei e vi uma alma que eu sabia estava em grande sofrimento. Era uma outra mulher de cor azul acinzentada, sua carne estava morta e as partes que havia apodrecido ficavam caindo de seus ossos. Os seus ossos estavam totalmente pretos e tão queimados. Ela vestia algumas peças e pedaços de roupas esfarrapadas. Vermes rastejavam por fora da sua carne e de seus ossos. Um cheiro fedorento enchia a cela. Na verdade, o Senhor foi levando, ela diz que o Senhor foi levando a cada parte do inferno e mostrando algumas pessoas, algumas almas em específico. E o que ela via, ela foi relatando e escrevendo, tendo relatando a visão que ela teve acerca do inferno. Fique em pé, por favor, gente. Jesus falou: minha filha, algumas pessoas, ao lerem o livro que você escreverá, o comparará a uma obra de ficção ou a um filme que viram.
Eles dirão que isso não é verdade. Mas você sabe que estas coisas são verdadeiras. Você sabe que o inferno é real, porque eu a trouxe aqui muitas vezes pelo meu Espírito. Eu lhe revelei a verdade para que você possa testemunhá-la. Essa é a visão, o propósito da revelação. Perdidos, se você não se arrependerem, e se não se batizarem e crerem no Evangelho de Jesus Cristo, este será o seu fim. Com certeza, este homem está aqui, disse o Senhor, por causa da sua rebeldia. O pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Na realidade, todos aqueles que conheceram a minha palavra, os meus preceitos e ouviram o Evangelho, mas ainda não se arrependeram, estão em rebelião contra mim. Muitos estão no inferno hoje por causa desse pecado. É muito sério tudo o que nós estamos falando, mas nós estamos falando da coisa mais importante da nossa vida. A nossa salvação. A eternidade. O inferno é um lugar real. O mundo espiritual é real. Eu falava sobre essa situação, inclusive, eu estou marcado para dia 29 próximo, eu vou estar num hospital, ali na cidade de Barretos, fazendo um trabalho com os profissionais do hospital, médicos, enfermeiros, que vão participar de uma palestra comigo, porque eu não sei se você viu, uma das entrevistas, um dos trabalhos que nós postamos, a própria médica dizendo da importância da igreja estar ali com eles. A importância da igreja, porque eles se sentem amparados, protegidos com a presença da igreja, pelo que eles veem, pelo que eles têm experimentado, presenciado diariamente. Projeta aqui, por favor, rapidinho, só uma parte do testemunho do homem ontem. Olha o que ele está falando. Eu fiquei no hospital, eu falava para o pai do João Pedro, para o Zé Renato, muitos aqui conhecem ele, falava, Zé Renato, tira essas crianças debaixo da minha cama, porque quando a cama descer, ela vai abaixar e vai matar essas crianças, as criancinhas pequenininhas, eram 3 crianças, e eu falava, tire, e ele olhava debaixo da cama, e falava assim, João, não tem nenhuma criança aqui. Falava, tem, Zé Renato. Chama as enfermeiras, chamava as enfermeiras, você tomou muito remédio e está vendo visão. Eu falei, não. E nisso, quando saía as crianças, eu via, e falava para o pai dele, eu via demônios correndo na parede da Santa Casa, e eu aberto daqui até aqui embaixo, bispo. Aberto a cirurgia? A cirurgia, eu aberto daqui até aqui, inchado. Até hoje ainda tem ainda com secreção, vou ter que passar por vários médicos ainda, passo ainda. E ali eu falava, Zé Renato, ora, e o Zé Renato orava, repreendia, aqueles demônios saíam. Olha aí, aqueles demônios eram demônios de morte. Eram demônios que estavam vindo para tragar a vida dele. Mas alguém repreendeu por ele. Alguém repreendeu, você vê que um instrumento do Senhor repreendeu o espírito de morte. E quando orava e repreendia, ele, que era o objetivo, era a vida dele, porque isso não são todos que vêm. São as pessoas que estão nesse momento. Eles têm essa visão, eles conseguem ver. E você vê que ele tinha visão dos demônios indo embora após a oração. E aí aquelas crianças, elas brincavam e sorriam. Aí saía, eram 3 crianças. Elas brincavam de pique-esconde, e só escondia debaixo da minha cama. Minha cama não tinha como entrar entre o colchão, que é as camas do CTI. Então não tinha como ela entrar aqui, a cama baixava. Na cama baixar, eu falei assim, Renato, não abaixa a cama não, que vai matar as crianças, vai espremer as crianças. Não, João, não tem criança aí. Aí ele começou a ver que não era realmente criança, era demônios mirinho que estavam ali, me rodeando. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, sou um milagre do Senhor. Porque o Senhor, Ele me sustenta até hoje. Está aí o Alan, que me conhece, viu a situação. Muitos aqui viu quando ele me trouxe aqui para a igreja, eu não aguentava, eu subi ali ainda.
mas hoje, em vista do que eu estava, eu sou um milagre de Deus, a cada momento que eu respiro. Ninguém pode ignorar isso. Ninguém. Além das crianças, ele via demônios. Mesmo, eu via o Satanás, ele montado em pé em cima de um cachorro grande, e debaixo dele uma demônia nua com seios de fora, e 2 demoninhos tipo orando a ele, coisa que ele era o pai. Aí eu fazia, o Zé Renato ia chegando, eu fazia assim com o Zé Renato, já mostrava a parede para ele, e ele: não repreende, João, vamos orar. Aí repreendia e eu parava de ver as coisas. Não, aí a pessoa fala assim: meu Deus, ele está tendo alucinações. Os médicos falavam que eu tinha tomado muita morfina e estava tendo alucinações daquelas coisas. Está bem registrado na memória dele. Certamente, se não tivesse alguém ali orando, repreendendo o espírito de morte, talvez não estaria aqui. Aquela equipe de médicos já chegava perto de mim, eu escutava, e eu aberto ali, eu falava para o Zé Renato, eu não vou sair dessa, fica firme, meu amigo, Deus é contigo, Ele vai te levantar dessa, e ainda você vai falar isso que aconteceu com você na sua vida, fica tranquilo. E tudo que eu fazia, aí eu começava a ter alucinação que os médicos iam me matar. Eu falava: Zé Renato, me tira daqui, eles vão me matar essa noite. E não, e as enfermeiras falavam que eu estava tendo alucinação, que eu estava ouvindo vozes. Imagine quantas situações, se um lugar como esse há uma grande atuação demoníaca. Imagina, ali é um erro médico, ali é uma infecção, uma bactéria. Tudo isso pegou em você. Aí, ele está falando, tudo isso pegou. 4 cirurgias. Em seguida, eu entrei lá com o meu intestino, deu um nó. Aí, quando eu já saiu uma hérnia, já meus tórax já estava cheio de fezes, os 2 tórax. Aí rasgaram desse lado, furaram desse, me abriram de fora a fora e arrancou meu intestino para fora. Até hoje ainda eu carrego a bolsa de colostomia. Isso aí, tudo que eu falo hoje, eu falo para a honra e glória do Senhor, porque só o Senhor tem poder para restituir nós do túmulo de novo. E Ele me tirou da sepultura. Tem dúvida que esse rapaz não era para estar aqui? Você tem dúvida, sim ou não? Esse rapaz não era para estar aqui. Ali foi uma guerra espiritual, uma grande batalha espiritual. O objetivo era tragar a vida dele, tragar a alma dele. E você vê que ele já via os demônios ali para poder levar a vida dele. Eu fui internado 5 vezes na clínica de louco e virei um mendigo na rua. E nisso eu ouvi aquelas vozes dizendo: João Batista, hoje eu vou te matar. E eu corria, e toda cidade que eu chegava, eu saí de Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte, vinha para o estado de São Paulo, o diabo estava lá, ia para o Espírito Santo, o diabo estava lá, ia para a Bahia, o diabo estava lá. Lembra que a gente ensina, não adianta mudar de endereço? Lembra que a gente ensina isso? Não adianta. Não pensa você que você sai daqui, você vai para lá e vai mudar. Não, vai junto com você, acompanha junto. Vai junto, vai na bagagem. Vai na mochila, vai nas costas, está ali. Mas graças a Deus, a última clínica que eu fui internado foi dentro do sanatório espírita de Uberaba. E lá Deus usou um louco e falou: Deus vai mudar a sua história. Vai para a cidade de Veríssimo, e lá Deus levantou um homem. Eu fui morar no banheiro de uma igreja. E ali, quando eu tive um encontro com Jesus, eu não ouvia mais vozes, eu não via mais vulto, e comecei a servir o Senhor, e graças a Deus. Mas quando eu me afastei do Senhor, vem em mim as consequências do pecado, né? Que foi isso que eu estou passando hoje. Isso é consequência do pecado. Quando a gente pecamos, realmente Deus nos perdoa como Ele perdoou Davi. Mas as consequências do pecado, ela vai vir. O juízo de Deus, ele é certo na nossa vida. E você vê se esse homem tem alguma coisa de louco. O que ele está falando, você está vendo que ele está falando com lucidez. Ele está falando com consciência. Então, observe se esse cara que via vozes, esse cara que ouvia e via o mundo espiritual, na verdade, sim. Quando a pessoa, ele não tem um encontro com Deus, o objetivo é esse, é que todos o vejam como louco, porque boa parte dessas pessoas que estão internadas por aí, eles são tratados como louco, porque ele vê coisas que ninguém vê,
Mas ele vê mesmo, ele vê. E aí as pessoas falam para ele, não, você está com problema, você está doente, você precisa se tratar. Porque ele vê os demônios, ele vê, ele escuta chamar. Só que quem não vê, tem uma visão diferente, tem uma visão que o cara está louco, desequilibrado mentalmente, que precisa. Aí é tratado como louco. O que acontece? Começa medicamentos fortíssimos, ele começa a ser dopado, começa a ser sedado. Aí começa o processo, como ele disse, eles amarram a gente, começa a ser amarrado. Obriga. Se falar qualquer coisa com ele, ele fala, você está nervoso? Não estou nervoso. Está nervoso? Não estou nervoso. Porque não, eu ficava nervoso de tanto eles falar que eu estava nervoso. Eu falei, eu não estou nervoso. Eu sabia que você está nervoso, pode amarrar ele. Aí o cara vai entrando realmente num processo de desequilíbrio total. Você vê como é que é a astúcia do diabo. E da forma que nós estamos ouvindo aqui, é em todas as demais áreas. Em todas as demais áreas. E é isso que nós precisamos aprender e ensinar as pessoas a não caminhar com essa cegueira, porque a Bíblia diz lá em Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por que ele parou? Ele parou de ouvir as vozes. Por que ele parou? Por que ele parou com aquela perturbação toda? Porque tratou da maneira certa. Porque senão estava até hoje, o louco já tinha ido embora. Já teria morrido. Porque o que é espiritual só se trata de maneira espiritual. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Entende? Amém, pessoal? Para aí, por favor. Depois você acompanha. Você vê, eu falei sobre isso na sexta-feira, isso foi ontem. Eu falei da situação do hospital, que nem é a Santa Casa, mas ele dizendo que ele estava ali, né, nessa situação, desenganado, e ele tinha essa visão desses demônios, ele via tanto os demônios na parede, como aqueles demônios em figura de crianças, brincando ali debaixo da cama, e entrava debaixo da cama dele. Isso é real, isso é real, o mundo espiritual é real, e nós precisamos ter cuidado, porque, como nós temos falado, a única coisa que é eterna é a sua alma, é a única coisa que é eterna, a sua alma, e nós não podemos caminhar. Às vezes está ali, ó, a primeira leitura que nós fizemos, aquele homem preocupado que ele precisava crescer, que ele precisava armazenar, derrubar os celeiros e construir muito mais, porque ele precisava armazenar, e ele fez isso. Ele se preocupou em ser rico, mas ele não se preocupou em ser rico para com Deus. E no final de tudo, como o Senhor o chamou? De insensato. Louco. Você é um louco. Você é um insensato. Porque, primeiro, a sua alma será exigida. O que o homem pode dar pela sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? E o que você construiu, para quem será? O problema não está em você ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas as pessoas têm feito disso o seu único objetivo de vida, e esquecendo da coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. O seu nome escrito no livro da vida. Você não pode mais viver como se a única coisa que você tivesse, o único propósito da sua vida é levantar cedo e sair para trabalhar. Não, esse não é o único propósito da sua vida. Eu preciso levantar cedo, sair para trabalhar e ganhar dinheiro. Não, teu dinheiro vai ficar aí. E lembre-se que eu estou dizendo e estou te ensinando, tudo que eu estou ensinando é justamente parar de perder dinheiro, porque muitos correm atrás e não chega a lugar nenhum. E muitas pessoas priorizando, porque
Quando a Bíblia fala que o Senhor faz de nós mais do que vencedores, nós somos vencedores aqui e mais do que vencedores, porque ainda temos a nossa salvação. Ainda alcançamos a nossa salvação. Se você não tem visão nenhuma do mundo espiritual, você ainda é uma vítima do mundo espiritual. Porque você não tem essa visão. Você não consegue orar, você não consegue ter o discernimento. Como eu disse, muitas vezes eu vi tentando entrar na minha casa, mas eu tinha discernimento disso. Até hoje, continuamente, nós estamos em oração, orando, combatendo, repreendendo, atentos ao que possa estar acontecendo ao nosso redor, ungindo nossa casa, ungindo nossos carros, ungindo nossa família, ungindo a casa, fazendo uma limpeza na casa espiritual, continuamente, combatendo. Às vezes chega uma coisa que parece ser uma coisa normal, que parece ser uma coisa natural, e você aceita como natural. Não vamos aceitar, vamos orar, vamos ungir, vamos repreender, vamos combater, vamos lutar. Como eu disse, assim como está lá o espírito anjo da morte levando, tem o espírito da separação atuando, o espírito de briga, de contenda, de dissensão, de divisão dentro dos lares. Tem o espírito de enfermidade que está lá, tem um espírito opressor, tem um espírito de miséria que está lá. Um espírito de miséria que entra, tem devorado tudo, destruído tudo. E às vezes a pessoa está aí, sofrendo tudo isso, reclamando, dizendo que não é justo, que não é normal, mas quando na verdade deveria estar lutando espiritualmente, buscando, investindo na sua fé, na sua sabedoria espiritual, investindo profundamente. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.